Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem veio com expectativa nessa noite aqui? Pode ser amém? Glória a Deus, bendito seja o nome de Jesus. Mais uma quinta-feira de portas abertas. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Isaías capítulo número 45, para compartilhar a palavra que Deus me deu essa tarde, para compartilhar com vocês nessa noite. Tenho certeza que essa palavra vai te trazer uma expectativa, vai te renovar, vai dirigir os teus passos, vai fazer com que você entenda de uma vez por todas que a porta está aberta. Aleluia. Então, abra sua Bíblia aí, verso 45, vamos ler 3 versículos aí. Os que acharam, digam amém. Amém. Deixa eu dar uma coisa para você antes de ler. Todas as vezes que a gente coloca um propósito diante de Deus, o adversário sempre se levanta para tentar mostrar para nós que aquilo que foi colocado como propósito não vai acontecer na tua vida. Tá? Quando eu digo na tua, na nossa. Tá? Então, no mês de novembro, nós declaramos aqui pelo poder da palavra, não pela minha autoridade, mas pela autoridade do nome de Jesus, pela autoridade da palavra, que seria um mês de portas abertas. E em nome de Jesus, esse mês tem sido um mês de portas abertas, independente do que você tem vivido, passado ou enfrentado. Creia nisso. Não significa que tudo vai acontecer nesse mês, mas significa que você, porque portas abertas fala de oportunidades, fala de oportunidades de alcançar o lugar da promessa. Então, ainda que você tenha enfrentado situações que na realidade mostram o contrário daquilo que tem sido pregado, não desanime, creia somente. Não foi a palavra que foi pregada recentemente aqui? Amém? Então, por que eu estou dizendo isso, irmãos? Essa semana foi uma semana para mim muito atribulada. Muito atribulada. Médico, uma série de situações que aconteceu, ainda estou com algumas dores aqui, mas o tempo todo eu dizia: diabo, você não vai tirar do meu coração, da minha mente, da minha vida, a certeza de que novembro é o mês das portas abertas. Dá sacudida quem está dando, fala: ei, não se esqueça disso. As portas estão abertas. Amém? Glória a Deus. Você que nos assiste também pelo Facebook, se você puder, compartilhar esse link aí com outros amigos, para que eles possam também nos acompanhar nessa noite. Diz assim diz o Senhor, o seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela tua mão direita para bater as nações diante da tua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Amém? Feche os olhos com a sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, diante da tua presença nessa noite, nós queremos te agradecer, primeiramente, pela oportunidade, pelo privilégio que temos de nos reunir nesta casa para adorarmos a beleza da tua santidade, para, Senhor, externarmos a nossa gratidão, a nossa adoração por ti, para te agradecer por tantas maravilhas que o Senhor tem feito. E agora te pedimos, Pai, nos usa mais uma vez por misericórdia, a fim de que sejamos bênção, instrumento, manancial de vida para nossos irmãos e irmãs que estão aqui nessa noite. Que todos nós saímos daqui na certeza de que as portas estão abertas para a nossa vitória, em nome de Jesus. Amém. E amém. Hoje o tangedor não veio, né? Mas vamos lá. Então, querido, esse texto aqui é um texto muito interessante.
Por quê? Porque ele fala de um momento em que o profeta Isaías, ele libera uma palavra profética acerca de um rei que nem era conhecido na sua época. Ou seja, ele profetiza o advento de um líder que só se levantaria 100 anos depois. Eu posso imaginar como as pessoas ficaram nessa época. Por quê? Porque Isaías ele está falando sobre alguém que na verdade ainda nem havia nascido. Mas quando Deus tem um propósito com o seu povo, antes mesmo das coisas virem à tona no mundo físico, ele já está trabalhando no mundo espiritual. Então aqui ele começa a falar de um rei que se levantaria e que através dele coisas extraordinárias aconteceriam com o povo de Israel. Por quê? Nós vamos perceber, ou nós percebemos que o povo de Israel, devido à sua desobediência, né? Quando eu falo Israel, eu vou falar Israel e Judá, que é o reino do sul, o reino do norte, foram parar no cativeiro mais tarde. E às vezes, irmãos, nós temos uma falsa percepção de que as coisas só acontecem com aquelas pessoas, né, que estão fazendo algo errado e nós não podemos passar por algumas situações. Mas a gente aprende com a palavra de Deus e com a história que quando uma crise chega em algum lugar, afeta a todos. Então o cativeiro de Israel tinha dois propósitos. O primeiro propósito era corrigir o povo que foi desobediente. E o segundo propósito, proteger aqueles que foram obedientes. Por quê? Porque Deus já havia dito que o povo é o cativeiro. Quando a gente vê em Jeremias profetizando sobre o cativeiro babilônico, ele diz que o Senhor levantou e fala: olha, coloquem o jugo de Nabucodonosor, porque Nabucodonosor ia dominar todo mundo antigo. Então quem não tivesse debaixo do jugo dele morreria. Então uma parte do povo foi para ser o quê? Disciplinado, e uma outra parte foi para ser protegido. Então aprove a Deus que nós, se porventura estamos atravessando algum cativeiro na vida, nós não sejamos daquele grupo que está passando pelo cativeiro para ser corrigido, mas que possamos estar passando no cativeiro para sermos protegidos de coisas piores. E aí então Deus levanta através de Isaías, profetiza acerca desse homem de Ciro e diz que tomo pela sua mão direita para bater as nações de sua face, e eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante deles a porta. Nós vamos entender esse contexto aqui quando a gente vai para o livro de Esdras, né? Então quero que você mantenha sua Bíblia aberta no livro de Esdras, que a gente vai fazer, né, uma dobradinha desse texto com o livro de Esdras. Por quê? Porque ali no livro de Esdras traz as explicações disso que Isaías profetizou 100 anos antes. Então ele diz: primeiro, assim diz o Senhor, o seu ungido a Ciro. O que é uma pessoa ungida? É uma pessoa que foi escolhida, que foi separada para realizar um propósito divino. Isso é uma pessoa ungida. E mais tarde, a questão da pessoa ungida, no caso de uma unção espiritual, um sacerdote, um rei, ele recebia o quê? Ele recebia a posição de mão com o óleo. Mas no caso aqui, ninguém botou a mão na cabeça. Na época,
cativeiro ele tem um princípio e um fim. Você pode dizer para quem está ao teu lado? Para todo cativeiro tem um princípio e tem um fim. Para ficar tranquilo. Se você está atravessando o meio de cativeiro, ele já tem um fim estabelecido por Deus. Você pode não estar vendo nada, você pode não estar enxergando nada, mas Deus já estabeleceu um fim para esse teu cativeiro. Para esse teu cativeiro, para o nosso cativeiro, pastor, mas nós somos livres, sim, mas nós atravessamos momentos de cativeiro na vida. Então ele diz: olha, assim que o Senhor se ungir, ou seja, alguém que foi escolhido, separado para o propósito específico de Deus. Assim, a quem tomam pela mão direita, ou seja, Deus escolhe alguém e Deus pega pela mão direita. Ah, pastor, por que ele pega pela mão direita e não pela mão esquerda? Porque a mão direita na Bíblia é símbolo de bênção, de autoridade. O lado direito na Bíblia é símbolo de bênção, de autoridade. Então ele diz: olha, primeiro ele chama pelo nome. Ou seja, Deus conhece cada um de nós antes de nós termos nascido. Deus sabe o nosso nome antes de nós sermos gerados. 100 anos antes de Ciro, Deus já estava falando sobre ele. E diz que primeiro ele escolhe e depois ele pega pela mão. Daqui a pouco quem está falando: você não está sozinho. Você não está sozinho. Deus está segurando tua mão, querido, minha querida. Aleluia. Você não está caminhando sozinho diante das adversidades, dos problemas, das lutas que você tem enfrentado, não. Deus está te segurando pela tua mão direita. Glória a Deus, aleluia. Quando nós éramos crianças, eu não falo menor porque eu sou pequeno até hoje, né? Por isso que eu não falo quando eu era menor. Quando eu era criança, todas as vezes que eu ia viver momentos de perigo, meu pai me pegava pela mão direita. Ou seja, quando vai atravessar uma rua, quando vai enfrentar uma situação, te pega pela mão direita. Já viu o filho? O filho, quando ele está no momento de temor, de dificuldade, ele rapidamente chega ao pai ou à mãe. Por quê? Porque ele sabe que ele tem proteção, né? Então diz: olha, quem toma pela tua mão direita, ele diz: qual é a tarefa dele? Para bater as nações diante de sua face. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa para você: eu e você, nós não nascemos e não viemos ao mundo por acaso. Todos nós viemos ao mundo com um propósito. Então veja que diz: olha, que toma para abater, ele fala do propósito pelo qual Ciro seria levantado rei. Ou seja, todos nós temos um propósito para se cumprir nessa vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, na sua vizinhança, no meio dos seus amigos. Você está ali com um propósito. Você e eu não somos fruto do acaso e não resultado de evoluções sucessivas. Nós fomos gerados por Deus, criados por Deus com um propósito. E ele diz: soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Sabe o que ele está dizendo? Olha, eu vou te usar de uma forma tão extraordinária que, além de você conquistar vários lugares, outros ambientes, não será necessário nem você lutar. Isso que ele está dizendo. Ele vai tocar no ombro dos reis que o que vai acontecer? Tem coisa que você nem vai precisar lutar para conquistar. Vai chegar na tua mão. Tem coisas que você não vai precisar entrar na peleja. Você só vai precisar entender que Deus tem um propósito na tua vida, que Ele te toma pela tua mão direita e Ele estabeleceu um momento, uma hora
mensagem é: a porta da vitória está aberta. E aí ele começa a dizer: eu irei adiante de ti. Primeiro ele chama pelo nome, depois ele pega na nossa mão, ele diz qual é o nosso propósito de vida, ele diz o que vai fazer, depois ele fala: ó, fica tranquilo, que eu vou na tua frente. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou adiante de você. Fica tranquilo, porque eu vou diante de você. Ele começa a dizer o que vai fazer, ó. Eu vou endireitar os caminhos tortos. Toca no ombro quem está para falar: tudo que está torto na minha, na tua vida, Deus vai endireitar. Fica tranquilo. Ele vai endireitar os caminhos tortos. Quando eu leio esse texto, irmão, eu vejo assim um trator gigante, sabe, passando numa rodovia que era sinuosa e botando linha reta, arrancando tudo que impede para fazer um caminho reto, para que aquela passagem esteja livre, para que as pessoas que atravessarem ali alcancem o seu destino e o seu propósito. Você está entendendo essa noite? Tudo que é embaraço, tudo que é coisa torta, Deus vai começar a ajudar você a endireitar, para que você e eu venhamos cumprir o propósito que Ele estabeleceu para mim e para a tua vida. Aí ele diz: quebrarei as portas de bronze. Pastor Claudinei acabou de falar que na Idade Média os portões da cidade eram de madeira, não é isso? Sim. Só que a casa do tesouro, a porta não era de madeira. Porque para guardar o tesouro precisava ter uma porta mais forte, para impedir que o ladrão roubasse o tesouro que estava dentro. Você está entendendo essa noite? Cristiano, eu dizer uma coisa para você: tem coisa que Deus preparou para mim, para a tua vida, que é de grande valor, e que o diabo tem tentado impedir de você alcançar. Ele tem tentado colocar portas de bronze para impedir você atravessar, mas o Senhor te diz nessa noite que Ele vai quebrar toda barreira, todo impedimento, para que eu e você venhamos alcançar os tesouros escondidos. Tesouro escondido é um tesouro que você nem imagina, nem sabe o que tem lá dentro. É que você nem espera. É coisa que, por mais que você seja uma pessoa de fé, você não consegue nem vislumbrar. Irmãos, eu nunca imaginei na vida que o Danielzinho de barriga inchada, que andava descalço na Vila Kennedy, um dia seria conselheiro de oficiais generais. Eu fui conselheiro de um ministro da República. Eu não falo isso de toda hora em qualquer lugar, não. Toda semana ele me ligava quando tinha uma reunião. Foi minha ovelha na Vila Militar e falava: pastor, eu vou dar uma palavra para os ministros. Ore por mim e me oriente o que eu devo falar em termos da palavra de Deus. Mas eu não fico aí soltando fogos, nem me vangloriando disso, porque o maior tesouro que eu tenho é meu nome escrito no livro da vida. Nunca imaginei isso. Mas por quê? Porque tem tesouros escondidos que o diabo não quer que nós venhamos encontrá-los. Mas o Senhor nessa noite está dizendo para você o seguinte: te prepara. Eu vou quebrar, derrubar toda a barreira, todo impedimento, para que você alcance aquilo que eu estabeleci para a tua vida, em nome de Jesus. Eu estou aqui na introdução ainda, tá? Ele diz: quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos. Ou seja, as coisas de grande
ferrolhos que nós humanamente somos incapazes de quebrar. Mas o Senhor está dizendo: eu vou adiante de ti, eu vou endireitar os caminhos tortos, eu vou quebrar as portas de bronze e vou despedaçar os tesouros de ferro, e te darei os tesouros da escuridade e as riquezas encobertas. Mas ele encerra dizendo: para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Ele vai fazer tudo isso, não é para você ficar besta, não. Não é para você ficar arrogante, não. Não é para você andar de nariz em pé e começar a menosprezar as outras pessoas, não. Não é para você começar a se achar uma mamã ou a toda poderosa, a empoderada, que eu sou e faço e aconteça. Não, ele está dizendo: é para que o meu nome seja glorificado e você saiba que eu te chamo pelo teu nome. Então vou entrar agora na mensagem. A porta da vitória está aberta. Pastor, mas onde está isso? Então, primeiro eu falei de que o profeta falou sobre Ciro. Sobre Ciro, isso, já está confundido aqui com Dario. Sobre Ciro. E aí, quando a gente vai para Esdras, vamos lá para Esdras, você vai entender o que o profeta estava dizendo. Esdras, capítulo de número 1. Capítulo de número 1 de Esdras. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. No primeiro ano do reino dele é onde? Depois que foi despojado Nabucodonosor. Porque quem destronou Nabucodonosor não foi Dario, foi Ciro. Dario foi coparticipante, mas Ciro foi o grande imperador da Pérsia. Então diz assim, no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias. Aí ele está falando aqui do Jeremias quando falou que ele ia visitar a nação de Israel no cativeiro. Então esse entre parênteses aqui, ele é uma explicação, ele não faz parte da revelação. Aqui poderia estar, pelo que foi dito pela boca de Isaías, poderia estar aqui também. Despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão sobre todo o seu reino, como também por escrito dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus. Ou seja, Isaías disse que ele seria o quê? Ele era ungido e Deus ia levantá-lo para o quê? Para fazer uma grande obra. E aí diz: despertou o espírito da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também dizendo assim, disse o rei da Pérsia: o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de me edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém, que é em Judá. Em primeiro lugar, e a gente vê o seguinte: quando a porta da vitória está aberta, tem libertação do cativeiro. Aleluia. O povo estava no cativeiro, mas Deus já vinha falando, falou através de
Senhor visitaria o seu povo. Depois Daniel, ele diz, olha, então eu entendi pelos livros que havia chegado o tempo de se cumprir aquilo que Jeremias havia dito. Então, quando a porta da vitória está aberta, tem libertação. Libertação dos temores, libertação da angústia, libertação da vergonha, libertação dos traumas do passado, libertação de tudo aquilo que nos impede de atravessar a porta e avançar em direção à conquista da promessa que Deus tem para nós. Glória a Deus. Ele foi escolhido por Deus para isso. E aí, quando você vai para o Novo Testamento, você vai ver Jesus lá em Lucas 4, dizendo, a partir do verso 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque eu fui ungido para libertar os cativos da prisão e dar vista aos cegos. Por isso que eu disse que a porta da vitória está aberta. No Antigo Testamento a promessa era para os judeus, mas no Novo, com o advento de Cristo, o ungido de Deus, que veio e através da sua morte e ressurreição, o véu do templo se rasgou de para baixo, abriu o acesso direto ao trono de Deus, nos libertou de tudo aquilo que nos aprisionava, mas nós precisamos crer nisso e avançar em direção à promessa. Aleluia. Pedro, nós vamos olhar Pedro. Você vai conhecer um Pedro antes e um Pedro depois, que realmente tem uma experiência com Deus, mas você vai ver Pedro lá em Atos 12, diz que Pedro era aguardado na prisão. Atos 12 não, deixa eu ver se é 12 mesmo. Perdão, para não cometer nenhum erro aqui. Atos capítulo 12, deixa eu ver se é isso mesmo. É isso mesmo. A partir do versículo 5. Ou seja, Pedro já tinha sido cheio do Espírito Santo. Pedro já tinha pregado a primeira vez, quase 3.000 almas se converteram. Depois ele pregou de novo, quase 5 almas se converteram. Mas diz aqui que Pedro estava no cativeiro. Ele estava na prisão. E diz o texto que ele estava dormindo. Porque qual era a tradição? Quando Herodes queria matar alguém, ele prendia e depois, quando chegava numa das festas, ele ia lá e matava aquela pessoa que ele queria. Então diz que Tiago já tinha sido morto à espada, o próximo era Pedro. Irmãos, o diabo está doido para matar a nossa fé, a nossa esperança, o nosso amor por Jesus. Tiago já estava morto, mas Pedro estava sendo guardado na prisão. E diz que ele estava dormindo. Alguns pregadores dizem que ele estava dormindo por excesso de confiança. Mas quando você olha o texto, diz que ele, quando o anjo aparece, manda ele calçar as sandálias, colocar a roupa. Ou seja, quando alguém está na expectativa e na confiança de sair de algum lugar, ele fica pronto, ele fica de prontidão, aguardando o momento dele sair. É uma pessoa que está numa expectativa. A Bíblia diz que Pedro estava dormindo, ele estava na prisão. Mas o anjo aparece. E aí cutuca Pedro do lado, ele não acredita no anjo. Quando o anjo cutucar na madrugada, não fica com medo não. Sabe? Quando você recebeu a cutucada do anjo de madrugada, entenda que é o Senhor querendo te reerguer e te levar a viver um novo tempo. Diz que o anjo toca no Pedro e falei, levanta depressa, ou seja, quem está esperando, quem está com expectativa,
de romper, de atravessar as portas, ele está sempre o quê? Ele está sempre pronto, atento. Ele não larga a sua arma, ele não tira as suas vestes, ele continua pronto, aguardando o momento, para quando a porta se abrir, ele atravessar. Quando a oportunidade surgir, ele conquistar. E aí você vai ver que o anjo depois vai conduzindo ele e abre 3 portas, né? Abre a primeira porta, depois abre a segunda porta, e aí depois chegaram à porta de ferro. Ué, mas por que tinha uma porta de ferro guardando Pedro? Porque Pedro era muito importante. Pedro era muito valoroso. Então colocaram ele numa prisão com porta de ferro, porque sabia que Pedro era uma potência se ele saísse dali. Acho que você está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Sabe por que o diabo quer aprisionar o crente? Colocando temores, colocando vergonha, tentando colocar traumas na cabeça dele, porque ele sabe que eu e você somos uma potência na mão de Deus, e ele tenta nos aprisionar e paralisar aquilo que Deus quer fazer em nós, através de nós, e para a glória dele. Tem alguém entendendo isso aqui nessa noite? Oh, bendito seja o nome de Jesus. Não importa se a porta é de madeira, não importa se a porta é de ferro, não importa se a porta é de bronze, se o Senhor está contigo, creia, essa porta já foi aberta em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então, quando a porta está aberta, quando a porta da vitória está aberta, tem libertação. Quando a porta está aberta, vamos voltar para Esdras. Bendito seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus maravilhoso. Tem restauração da casa. Assim, diz assim, ó. E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Irmãos, quando a porta está aberta, o que tiver faltando para reedificar a casa, o Senhor vai providenciar. Olha, me deu ordem para edificar a casa em Jerusalém e em Judá. Quem há entre vós e todo o seu povo, seja seu Deus com ele, suba a Jerusalém que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, aqui, a casa de Deus no Antigo Testamento era o quê? Era o templo físico. Então ele deu todos os subsídios necessários para edificar o templo físico. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, diz que nós somos templo do Espírito Santo. Ou seja, quando a porta da vitória está aberta, o templo do Espírito Santo que somos nós, ele é restaurado. Mas diz aqui, diz assim, que aí que vai todo o povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém que é Judá, e edifique a casa do Senhor. A promessa, os meios serão dados por Deus, mas quem tem que edificar somos nós. Está entendendo? Está entendendo isso? Se nós queremos ver a nossa casa edificada, nós precisamos nos empenhar
nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos esforçar, nós precisamos trabalhar. Trabalhar em que sentido? Buscar ter intimidade com Deus, como eu vou pregar domingo, através da oração, através da palavra, através da comunhão. A promessa Ele faz, Ele envia os meios, mas quem tem que edificar somos nós. Lembra de quando Jesus chega na casa de Zaqueu, em Lucas 19, que ele está passando, e Zaqueu quer então ver Jesus. Ele era do tamanho do pastor Daniel, ele não conseguia ver Jesus por causa da multidão, então ele só abre uma árvore para ver Jesus. Só que ele não sabe que antes de subir na árvore para ver Jesus, Jesus já tinha visto ele. Aí Jesus diz: olha, desce depressa, irmãos, para edificar a casa. Não adianta a gente querer ficar acima de Jesus, a gente tem que descer. Ficar acima de Jesus e achar que a gente vai conseguir resolver as coisas com as nossas capacidades, sabe, com as nossas forças, com as nossas estratégias. Isso é se colocar na árvore para tentar ver Jesus. A árvore representa a humanidade. Então, às vezes, nós queremos, com as coisas humanas, nossas atitudes humanas, querer restaurar as coisas. Mas Jesus fez aquilo: desce depressa. Quem quer ver a casa restaurada tem que descer. Aqui fala de dependência de Deus, de humildade. Aí diz que Jesus então chama ele e ele recebe Jesus em casa com alegria. E aí você vai ver a restauração da casa de Zaqueu. Ele diz: Senhor, olha, se eu tenho defraudado alguém alguma coisa, eu vou devolver 4 vezes mais. Já pensou que esse pessoal que roubou o dinheiro do INSS me der físico? Se eu tenho defraudado algum aposentado, eu vou devolver 4 vezes mais. Se Jesus entrasse na vida desse povo, não ia ser uma bênção. Aí o que Jesus disse? Hoje veio salvação nessa casa. Ou seja, hoje houve restauração nessa casa. Hoje houve uma transformação nessa casa. Hoje o reino de Deus passou a prevalecer nessa casa. Porque quando a porta está aberta, a casa é restaurada, porque ele entra. Ele entra conosco e ele diz que aquele que entra por ele sai e encontra pastagem. Em terceiro lugar, ainda em Esdras, capítulo, e tudo isso aconteceu aqui no Antigo Testamento, por quê? Por causa de uma atitude de Ciro que Deus havia levantado. Por causa de um decreto que Ciro escreveu e mandou divulgar em toda a região. Aí diz aqui, Esdras 1, de 4 a 6, quando a porta está aberta, tem vez, titulação. E todo aquele que ficar em alguns lugares tem que andar peregrinando. Os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda, com gado, afora as lágrimas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Ou seja, irmãos, aquilo que eles haviam perdido, Deus levantou pessoas para restituir a eles o que tinha sido perdido. Está entendendo o que eu estou dizendo? Quer dizer, o profeta sobre a tua vida aqui, o que você perdeu, entenda isso. Se você crê que as portas estão abertas, Deus vai levantar pessoas. Deus vai levantar pessoas para que você tenha restituído aquilo que foi perdido. E vai ser o Espírito Santo que vai ordenar essas pessoas para fazer isso na tua vida. Te prepara, vai ser restituída a tua dignidade, vai ter restituído a parte financeira, vai ser restituída a tua vida espiritual, vai ser restituída a paz do seu lar, vai ser restituída a tua fé, a tua esperança, vai ser restituída.
da terra. Olha o que diz Joel, capítulo de número 2. Vamos lá. Joel 2, a partir do verso de número 21, diz assim: não temas, ó terra, regozija-te e alegra, porque o Senhor fez grandes coisas. Não temais, animais do campo, porque os pais do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a vide e a figueira darão a sua força. E vós, filhos de Sião, regozijai-vos e alegrai com o Senhor vosso Deus, porque Ele vos dará ensinador de justiça e fará descer a chuva temporã e a serôdia no primeiro mês. Ó, a porta vai ser aberta, mas te prepara que em janeiro você vai estar entrando um novo ano que vai ter chuva serôdia e temporal. O que é chuva serôdia? Chuva serôdia é aquela chuva fininha que cai a noite inteira. Lá em São Paulo o pessoal diz que é a garoa, é aquela garoazinha que cai o tempo inteiro para aguar as plantas, fazer crescer semente. Então fica o tempo todo aquilo ali. Mas a chuva temporânea é aquela enxurrada que vem de vez em quando, que vem trazendo coisas que você nem imaginava. Foi aquela água que, quando Elias mandou o menino ir lá olhar o seu auxiliar, o seu auxiliar olhar na montanha, ele foi durante 6 vezes, a 7ª vez ele foi. Eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Para quem não tem fé, nuvem de tamanho da mão de um homem não acontece nada. Mas quem tem fé diz assim, ó: ouço um ruído. Se a porta do céu está aberta, eu já estou ouvindo o ruído. Eu estou ouvindo o ruído de uma abundante chuva que virá para a terra no dia 15. Você vai te acontecer e você vai colher, e o nome de Deus será glorificado. Quem quer desfrutar de uma grande chuva tem que ter fé para ver na mão de um homem um grande milagre. Quem quer desfrutar de uma grande chuva tem que ter autoridade para falar o que ninguém fala. Aleluia. Eita glória! Quem tem fé para desfrutar de uma grande chuva tem que ouvir um hino que ninguém ouve. Queridos, se eu e você cremos que as portas estão abertas, Deus fará coisa extraordinária. E as eiras se encherão de trigo, e os lagares transbordarão de mosto de óleo, e restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto, a locusta, o pulgão, a oruga, o meu grande exército que vem contra vós, e comereis fartamente. A sapã que está no teu fato, está chegando o tempo de fato. Se a porta está aberta, está chegando o tempo de fatura. E diz: e comerei fartamente, e ficarei satisfeito, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, e que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo não será mais envergonhado. Sabe onde que tempo de vergonha acabou? É tempo de honra, é tempo de ser honrado, querido. Chega de vergonha, é honra para a glória de Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Quando a porta está aberta, quem deixa o Senhor? Quando a porta está aberta, aleluia. Quando a porta está aberta, tem aleluia. Quando a porta está aberta, quando a gente chega num lugar e a gente encontra uma porta fechada, aí
aí fica triste, né? Sai para procurar um emprego. Chega lá, a vaga já foi preenchida. Você volta vibrando? Ou porta fechada, glória a Deus. Você pode até dizer o seguinte: ó, Deus fechou essa porta, porque Ele tem uma maior para mim. Amém. Glória a Deus. Mas normalmente a porta fechada. Ah, fez um concurso, não foi aprovado. Porta fechada. Dá tristeza. Eu me lembro quando eu prestava concurso, estudava o ano inteiro, saía para lugar nenhum, até desmanchei na rua. Não foi com a Cláudia, porque a Cláudia eu conheci depois, foi com o meu aluno. E aí desmanchei, mas depois conheci ela. Naquela época ninguém queria namorar soldado, soldado não tinha dinheiro para nada. Podia o soldado do exército até ganhar dinheiro bom, mas naquela época o dinheiro do soldado só dava para pagar a passagem, pagar o enxoval, só aí acabou o dinheiro. O ano inteiro assim. E aí ninguém queria namorar o soldado, né? Naquela época o cabelo, a gente cortava, botava uma coisa aqui na cabeça. E o cara passava a máquina. E eu tinha um cabelão na época. Cheguei no quartel. Quando eu cheguei no sábado para encontrar minha namorada, ela falou: você não foi horrível. Além de feio, sem dinheiro. Mas um dia, eu veio para vencer aquela ela me viu carequinha, me viu sem dinheiro, mas falou assim: eu vou investir nele. Eu vou investir nessa relação dele, que vai ser o grande homem da minha vida. E hoje, quando eu passo nos lugares que as namoradas da época desmancharam comigo, passo a minha varoa do lado de carro, e eu olho assim, algumas que ainda estão no vento. Graças a Deus que não foi ela. Foi livramento. Então, queridos, quando a porta está aberta, queridos, tem alegria. Eu já vi uma pessoa atravessar por uma porta aberta, botar o dedo cabelo. Quando a porta está aberta, você fica alegre. Já viu quando vai inaugurar essas lojas? Você viu a decoração do Tubarão Caxias? Quando abriu as portas, como é que o povo fez? Irmão, já é diferente entender isso. As portas estão abertas, o crente correr para conquistar aquilo que Deus preparou para ele. Se a porta está aberta, ele está dizendo: amigo, cuidado, será que eu vou, será que eu não vou? Querido, entenda uma coisa: toda a palavra diz, pode confiar e seguir em frente, porque Deus irá cumprir aquilo que ele quer. Maravilhoso Deus. Oh, bendito seja o nome de Jesus. Voltar para eles para encerrar. Aleluia. Oh, aleluia. Ele sumiu da minha vida, ele vai dando glória em nome de Jesus. Diz aqui, voltando aqui, vamos lá. A alegria. Olha aí, vamos para 6. Diz assim: e celebraram a festa dos pães asmos, os 7 dias com alegria, porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado
o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus, o Deus de Israel. Eles estavam festejando. E aí, se a gente for lá em Neemias, é só ir para frente aí. Neemias, capítulo 8, versículo de 8 a 10, diz assim: ó, e leram o livro da lei de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu e você só vamos entender que realmente a porta da vitória está aberta, onde nós teremos livramento, onde teremos restauração, onde teremos restrição e alegria, se a gente ler o livro da lei. É aqui que estão as ferramentas, é aqui que estão os conselhos de Deus, é aqui que estão os ensinamentos, é aqui que estão as estratégias, é aqui que está revelada a vontade de Deus para a nossa vida. Então, quando nós lemos isso aqui, acontece o que aconteceu com o povo. Diz assim: e leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo entendesse. Ou seja, Esdras, ele leu com eles, ele declarou profeticamente o que estava escrito, ele explicou e fez o povo entender. Eu quero que você entenda nessa noite igual o povo lá entendeu quando Esdras falou. Assim como Esdras leu, eu li. Assim como Esdras declarou, eu declarei. Estou declarando aqui pelo poder da palavra. Assim como Esdras explicou, eu estou explicando. E assim como Esdras levou o pessoal ao entendimento, eu quero que vocês entendam o que eu falei agora adiante. E Neemias, que era o destaca e o sacerdote, eles, não o escriba, e os levitas, que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor. E diz ao Senhor vosso Deus, então, que não vos lamenteis e nem choreis. Quando a gente consagramos o nosso dia ao Senhor, consagramos, é para esquecer tudo lá atrás, para você chorar, é para esquecer todos os lamentos. Isaías diz lá em verso 42: não lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas, eis que farei uma coisa nova. Ele diz: olha, não lamentei nem chorei. Ou seja, já teve o tempo de lamentar, já teve o tempo de chorar. Mas ele diz assim: porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras. Irmãos, a gordura era de Deus. Todas as vezes que se faziam, assavam a carne no fogo, a gordura era de Deus. Você está entendendo o que Deus está transmitindo para a gente nessa noite? Deus vai compartilhar coisas que é estritamente dele conosco. A gordura era colocada para Deus e falou: vocês vão poder comer da gordura e beber das doçuras e enviar porção aos pobres. Deixa eu dizer uma coisa: Deus vai abençoar pessoas aqui. Eu sempre digo, Deus nos abençoa, em primeiro lugar, para atender as nossas necessidades, para nós nos alegrarmos, para nós investirmos no reino e para nós ajudarmos outras pessoas. Deus não abençoa ninguém só para ficar no deleite. E ele diz: ó, não vos desçais. Aí ele continua dizendo: enviai portanto aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa
nossa força, a igreja de pé, em nome de Jesus. Maravilhoso Deus. Queridos, o salmista, no Salmo 126, que é o salmo que fala da saída do cativeiro, ele diz assim: olha, quando o Senhor trouxe do cativeiro, os que voltavam ao Sião estavam como os que sonham. Mas diz: então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez para estes, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Te prepara, a porta da vitória está aberta. Vem honra, vem alegria.